Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de maio de 2024, véspera do Dia das Mães. Já deixamos aqui o nosso carinho a todas as mães, esses espíritos tão importantes na nossa vida, porque se não fosse a partir delas, nós não teríamos como evoluir nesse orbe, nessa reencarnação. Então, o nosso agradecimento a essas mulheres que nos deram a vida e que nos ajudaram da melhor forma possível para que nós pudéssemos chegar até aqui. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. E se você está assistindo esse estudo de forma gravada, saiba que o nosso estudo da Revista Espírita, ele vai ao ar todo sábado a partir das 14h30. Então, lá no nosso site, www.obreirosdosenhor.org.br, você conseguirá o link para participar ao vivo conosco. Lá no nosso site também você encontra a playlist desse estudo, com as aulas anteriores, e também de outros estudos promovidos pela casa. Então, nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Estamos no encontro de número 51. E no encontro de número 51, Kardec vai dar continuidade ao tema que ele propôs na semana passada, que era variedades. E nesse primeiro tema, vamos nos cuidar, Pereira, porque é os espíritos e a gramática. Então, é uma abordagem aí de um leitor, enviando para Kardec algumas correções ali, que segundo ele, não estavam em concordância gramaticais, e aí poderiam incorrer em erro. Talvez o texto não faça muito sentido para nós, porque é óbvio que essas correções estão baseadas no francês, né? E aí, para o nosso português, talvez não faça muito sentido. Mas é interessante o texto, porque em cada texto que a gente imagina que Kardec não consegue tirar ali algum ensinamento, ele sempre consegue trazer algum ensinamento. Pereira, poderia ler para nós? Posso sim. Então, boa tarde a todos. Como o Lero colocou, nós estamos no ano de julho de 1861. E o tema aí da variedade, os espíritos e a gramática. Aí o Kardec começa, o texto começa como ele sempre apresenta, né? O texto que ele vai colocar. Um grave erro gramatical foi descoberto em O Livro dos Espíritos por um profundo crítico que nos dirigiu seguinte nota. Então, um crítico lá que leu o Livro dos Espíritos, que, né, escreveu a nota para o Kardec. Leio a página 384, parágrafo 911. Então, aí, o crítico está aludindo ao parágrafo 911, mas, em verdade, refere-se à pergunta de mesmo número, inserida no livro terceiro do capítulo 12 do Livro dos Espíritos. Fazendo uma explicaçãozinha aí, porque refere-se, então, à questão número 911, né? Vamos ver o que diz esse 911, para ver se... Confere, Pereira? Sim. Vamos lá, então. Abrir aqui o Livro dos Espíritos, compartilhar com vocês. Então vou ler aqui, para ver o que diz a questão 911 do Livro dos Espíritos. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Interessante, olha. Essas paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. E aí Kardec responde. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios, ou seja, da boca para fora. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Olha aí, que texto bacana, né? Então, paixões.
Vou voltar aqui no compartilhamento da revista para a gente dar continuidade. Interessante, você trouxe aí a questão ali do Livro dos Espíritos. Eu já recebi alguns comentários e é pertinente as traduções que ele está referindo aqui ao erro de gramática ali do francês mesmo, né, que está colocando. Mas se você pegar, por exemplo, algumas traduções do Livro dos Espíritos, essa mesma questão vai aparecer às vezes divergentes em termos de quem traduziu. No Livro dos Médiuns, no próprio Livro dos Espíritos, eu apresento o estudo do Livro dos Espíritos às sextas, ontem, inclusive, e algumas pessoas já dizem, eu estou acompanhando o Livro dos Espíritos, mas está diferente. Não é que está diferente, né? Porque realmente a tradução, aí o tradutor traduz diferente. E aí ele está questionando aí a questão da gramática do texto, né? Agora você imagina, nós temos problemas sérios com essas traduções, né? De tradução também sai diferente o texto. Mas vamos ver o que o nosso amigo colocou aí. Só um parênteses até, né, Pereira? A Federação Espírita Brasileira até orienta, inclusive, alguns tradutores, né? Por quê? Porque se a gente comprar o Livro dos Espíritos em qualquer loja, qualquer pessoa pode traduzir esse livro. Quando você compra, assim, em qualquer outra loja que não seja esses disponíveis pela Federação Espírita, nenhuma parte desse valor comprado desse livro vai para a Federação Espírita, né? Então, as federações ali têm seus projetos sociais, até para manutenção, né, de toda a parte administrativa do espiritismo no Brasil, vem um pouco da parte desses livros. Por isso é importante sempre comprar, eu quero comprar o livro, procurar a sua casa espírita, né, ou direto na federação, caso você tenha, porque quando você compra de outro local, pode às vezes até ser o mesmo tradutor que a federação orienta, mas às vezes esse dinheiro acaba não indo realmente lá para a federação e aí não consegue custear ali as questões dos projetos. E a questão só concluir, e a questão da tradução é interessante, porque às vezes uma pessoa que tem conhecimento espírita, que traduziu, ele vai conseguir, né, até dar uma interpretação, escolher uma palavra melhor no português para fazer a tradução. Agora, você pega uma pessoa que não tem nenhum conhecimento do espiritismo e vai traduzir, só sabe falar francês e traduzir para o português. Pode incorrer que uma tradução literal ao pé da letra não faça tanto sentido. Eu não vou nem na parte financeira aí dos direitos, mas se você, porque hoje na próprio site da FEB, é isso que nós usamos, eu acho que todas as casas espíritas devem usar isso, você baixa todas essas obras em PDF grátis. Então, assim, até uma orientação, e foi esse cuidado que eu tive, da Revista Espírita também, eu acredito que é isso, você vai lá e baixa da própria, que está lá na federação, porque você tem a homogeneidade, aí já avisa o pessoal, fala, olha, eu estou utilizando esse aqui da FEB. Então, aí não é nem questão, é questão de homogeneidade de estudo, porque senão você começa a estudar o livro, e aí o livro dos médiuns tem diferenças, assim, bem interessantes. A Gênese tem diferenças enormes, e cria-se muitas confusões. Então, se uma casa começa a fazer um estudo da Revista Espírita, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, baixa o livro e avisa o pessoal, estou pegando esse aqui, que está na FEB lá e tal, para você ter a homogeneidade, né, de coisas assim. Aí vem a questão que ele está colocando aqui já, mas antecipando um pouquinho, a questão do pensamento, né? Porque por isso que o disco dos espíritos comunica pelo pensamento. Então, você imagina, a tradução também vai depender muito do pensamento daquele que está traduzindo ali, que ele acha que aquele texto é melhor, que não colocar. E há diferença significativa, sim, assim, não digo que muda o conteúdo, mas algumas palavras do Livro dos Médiuns, alguns textos, ficam meio truncado, porque quem está estudando, vai olhar assim, demora um pouquinho mais para você entender o raciocínio, né? Só mais um complemento nessa questão dos livros, Pereira. Então, como o Pereira falou, ali no site da Federação Espírito do Paraná, até da FEB, tem todos os links ali para baixar os livros em PDF, né? E aí você tem certeza de que está com uma tradução ali correta. Mas, para além disso, eu me lembro de uma vez que, numa casa que eu participava, que eles fizeram ali os livros, toda a codificação, um valor bem simbólico. E aí o programa era assim, para comprar o livro e esquecer em algum lugar, né? Porque às vezes você está lendo ali no banco do ônibus, né, esperando, né, alguém e tal, e fazer por questão de esquecer aquele livro ali naquele lugar, porque outra pessoa pode vir, acabar pegando, se interessar, né?
e aí ir atrás para conhecer da doutrina. Lógico que nós que já temos um estudo sistematizado, a gente vai lá do site e baixa o PDF. Mas uma pessoa que nunca teve contato com o Espiritismo não vai entrar lá e baixar esse PDF. Então, você deixando um livro dos Espíritos ou um Evangelho, que eu, na minha opinião, é os dois livros assim mais importantes para a pessoa dar esse início, né? Porque a Via Gênese, o Livro dos Médiuns, já é bom ter um conhecimento ali um pouco mais inicial ali do Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos, que é perguntas e respostas, muito fácil de ler, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o próprio Evangelho de Jesus. Então, quando você compra esse livro, esquece em algum lugar, ou um colega teu, eu sempre assim costumava, agora até estou falhando com isso, mas eu sempre costumava ter bastante Evangelho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e um colega conversava alguma coisa, dizia, vou te dar um livro. E eu sempre tinha em casa, chegava e me dava um livro do Evangelho para a pessoa. Então, é importante ter essa questão do livro espírita, não só, como eu falei ali, na questão financeira, para os teatros da causa, mas também para você poder dar para uma pessoa que nunca teve contato, porque só orientar, às vezes, a pessoa para ir baixar o PDF, a pessoa vai acabar não baixando. Sem contar que nas casas espíritas, quando vendo essas aulas básicas, você falou, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, existem versões econômicas que são bem subsidiadas, é bem barato, custo baixíssimo, né? Então, se você comprar um livro dentro de uma casa espírita que adota essas campanhas aí, se comparar com comprar nessas livrarias mais famosas, dá diferenças enormes, né? Custos bem grandes, né? De um livro que você comprando ali. Eles sempre editam e publicam livros com capas mais simples, mais comuns, com preço bem acessível mesmo, comparando. Né? Tinha uma época que saía livros aí a 5, 10 reais, 15 reais, né? Livro do Evangelho, livro dos Espíritos. Claro que é uma capinha um pouquinho mais simples, mas o conteúdo é o mesmo. Então também tem isso. Quem quer procurar as obras, quem quer começar a estudar, busque comprar esses livros e vai dentro de uma casa espírita, que vocês vão encontrar com preço bem mais acessível. Né? Atualmente tem por R$10, né? R$10, então. R$10. Você vai comprar numa dessas livrarias famosas, você vai pagar 40, 50 reais um livro desse. Só que vem com uma capinha de uma brochura, não sei o que, mais caro, mas olha a diferença. Então vamos lá, então. Vou botar todo o texto de novo ali, sem o comentário. Né? Leio a página 384, parágrafo 911, que nós já vimos que é a questão 911, linha 23, em vosso O Livro dos Espíritos. Aí ele vai repetir o texto que o Lero colocou ali para pouco. Eu acho que aqui já tem diferença de tradução. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Eles querem, porém muito satisfeitos ficam que assim não seja. Se tivesseis dito, eles querem e ficam muito satisfeitas que assim não seja. Olha, não credes que o francês tenha lucrado? Eu seria levado a pensar que vossos espíritos, que o vosso espírito protetor escrevente seja um farcista, que vos faz cometer erros de linguagem. Apressai-vos em puni-lo, e sobretudo em corrigi-lo. Olha só o crítico, né? O que ele fez aqui, né? Ele pegou aqui a parte que ele fala, há muitas pessoas, né? Então, há muitas pessoas que dizem querem. E aí aqui ele continua. Querem, né? Daí ele continua. Eles querem. Mas se é pessoa, seria elas querem, né? Aí o crítico vem corrigir, ó. Elas querem, que é o correto. Elas querem e ficam muito satisfeitas que assim não seja. E aí ele faz, né, um questionamento. Então, não credes que o francês teria lucrado? Então, fez uma crítica gramatical, né? Você vê, além de Kardec ter que suportar ali as críticas religiosas pelo espiritismo, ainda tinha que escutar a parte gramatical da escrita. Aí o Kardec comenta, né? Lamentamos não poder enviar os nossos agradecimentos ao autor desta observação. Mas, sem dúvida, é por modéstia e para se furtar ao testemunho de nosso reconhecimento, que ele se esqueceu de pôr seu nome e endereço, limitando-se a assinar um espírito protetor da língua francesa. O cara era chato mesmo, né? Espírito protetor da língua era o professor Pasquale da França. O cara era chato mesmo, né? Vamos dizer a verdade. Considerando-se que esse senhor, ao que parece, se dá o trabalho
de ler nossas obras, pedimos aos espíritos bons o obséquio de colocar nossas respostas sob seus olhos. Torna-se evidente, tornar-se evidente ser do conhecimento desse senhor que o substantivo pessoa é do feminino e que os adjetivos e os pronomes concordam em gênero e número com o substantivo a qual se referem. Infelizmente, nem tudo se ensina na escola, sobretudo em questões de língua francesa. Kardec também não é, né? Era professor, né? Eu sabia. De tal senhor que se declara protetor de nossa língua, tivesse transposto os limites da gramática de Lomond, deve ser o cara da gramática dele lá, né? Que é o Charles François Lomond, foi um padre gramático e educador francês, em 1707 1740, 794. É o nosso Aurélio aqui, né? Pode ser. Saberia que se encontra em Regnard a seguinte frase: embora essas três pessoas tivessem interesses muito diferentes, eles eram, todavia, atormentados pela mesma paixão. E esta outra em Valgelas, né? As pessoas consumidas na virtude em todas as coisas têm uma retidão de espírito e uma atenção judiciosa que os impede de ser murmuradores. Trouxe duas frases ali, provavelmente de escritores conhecidos da Clássico. época, né? Onde o verbo não tá concordando com o pronome, né? Então, já trouxe para dizer assim, ó, tá indo um pouquinho além do que a gramática. O que eles estão tentando dizer é um pouquinho além do que a gramática. Daí a regra que se acha na gramática normal dos exames pelos senhores Levi Alvarez e Rivail, na de Bonifácio etc. Olha aí. Aí, entre aspas aqui. Às vezes empregamos por silepse. Silepse é, assim como a gente fala, oração, parágrafo, assim. Então, silepse é uma figura de linguagem. Isso. O pronome ele, para substituir o substantivo, pessoa, embora esta última palavra seja feminina. Tal concordância só pode ocorrer quando, no pensamento, o vocábulo pessoa não representa exclusivamente mulheres. E, além disso, quando o pronome ele está bastante afastado para que o ouvido não seja ferido de modo desagradável. Kardec é fera, né? E a gente aprende português, né? Aprende gramática no estudo da Revista Espírita. Olha que interessante. Por que ele não... E aí, nós voltamos até aqui num debate, né? Que a gente já comentou há alguns meses atrás, que é a questão da língua neutra, né? Ah, todes. Não existe todes, né? Porque o todos já é neutro. Né? Todos já é neutro. Aí a gente já também fala, né? Quando a gente quer se referir a seres humanos, tá. Não precisa ser seres humanos, é todo mundo, seres humanos, né? Não precisa dizer seres humanos e seres humanas. E aí, o que ele vem dizendo ali? Que quando ele se referiu a pessoas, ele não estava se referindo apenas a pessoas mulheres e nem somente pessoas homens. Era pessoas no gênero total. E o eles, né? Eles é todo mundo. Eles, né? Todo mundo. Então, isso que ele veio explicar. Você vê que interessante. Kardec era professor mesmo. Né? Bacana, né? A respeito do pronome ninguém, que é masculino, encontra-se a seguinte observação, entre aspas. Entretanto, quando o pronome ninguém designa especialmente uma mulher, o adjetivo que a ele se refere pode ser posto no feminino. Pode-se dizer, ninguém é mais bonita que Rosina Bonifácio ali, né? Aí é que só ele coloca ali para os leitores da língua portuguesa, lições gramaticais de Allan Kardec só farão sentido se considerarmos que, em francês, os vocábulos pessoas, ninguém, são homógrafos, né? Pronome, persone, né? Eles usam a palavra persone para significar ou
pessoa ou ninguém, né? É, É isso que ele está dizendo, é homógrafo, né? A mesma palavra eles usam, né? pra- Mesma escrita, né? Mesma escrita significando os dois. vários outros dois significados ou mais, né? De diferente. Aí, continua Kardec. Os espíritos que editaram a frase em questão não são tão ignorantes quando pretende aquele senhor. Seríamos mesmo levados a crer que sabe um pouco mais que ele, embora em geral não se melindre muito com a correção gramatical. A exemplo de muitos dos nossos sábios, que não primam pela ortografia moral. É bom saber antes de criticar. Olha só. Kardec também era meio, dava uma puxãozinha de orelha também. O Pereira, você é meio assim, né, Pereira? Você era meio estilão Kardec, né? Não é de medir muitas palavras. Mas eu não Kardec sou, em termos de gramatical, eu não sou muito bom, não. Não, mas não, tá longe da Tô questão longe, tô longe gramatical. disso aí, que eu sou. Tá longe da questão gramatical, mas questão, assim, do conhecimento, né? E acho que é isso que a gente tem uma afinidade boa, porque eu também, assim, quando eu vou conversar com alguém, eu, lógico, tento ser um pouco mais afável e tal, mas eu sou direto, eu gosto de falar direto, não, assim, assim, assim e tal, né? Sem aqueles muitos rodeios e tudo mais. E Kardec era assim, ele era reto, né? O que ele vem querer dizer, né? Os espíritos que está dando esse ensinamento para nós são espíritos superiores. Eles estão muito além da gramática, né? Além dele saber escrever a gramática, saber escrever lá o francês perfeitamente, né? Tem a questão moral, né? E é isso que a gente tem que tomar, ter o cuidado e ter o fundo quando a gente escuta uma palestra, quando a gente escuta os próprios grupos mediúnicos, né? Quando vem um espírito ali, como a gente já comentou, né? Um preto velho que fala errado, tal, fala errado, então não pode, tal. Mas e a moral? Cadê o ensinamento por trás daquilo que está? O ensinamento é bom? Você compreendeu? Então tá bom, né? Não precisa ficar, olhar um palestrante e de repente o cara fala, o cara não usou o plural, não usou a conjugação correta, mas tá, e a moral do ensinamento que está passando? É nisso que a gente tem que se deter, né? Então, até uma época surgiu aí. Eu acho que é importante as pessoas aprenderem como fazer apresentações em público e tal. Mas aí ele se valorizava muito para a pessoa ser palestrante, ou não sei o quê, que fizesse um curso de oratória, gramática lá, texto bonito, tudo. Só que ele estava esquecendo o principal, quando você falou, o conteúdo. Porque tem pessoas que realmente, às vezes, não dominam nada de PowerPoint e não domina nada, e quando vai fazer uma palestra, todo mundo encanta porque ele fala naquela simplicidade. Às vezes tem erro, porque as pessoas ficam preocupadas, não é de absorver, que é o que os espíritos se comunicam, e nós também, de captar o pensamento, o sentimento que a pessoa está falando, e fica buscando pequenos errinhos, e criticando postura, tá aqui, lá, e esquece o conteúdo. Eu lembro uma vez, quando nós estávamos na outra casa, veio um palestrante de fora, que escreveu aquele livro lá, sei o nome dele, que veio lá do Nordeste, lá, que tem o livro lá do Perispírito, lá. Luiz Gonzaga Luiz Pinheiro. Gonzaga Pinheiro. Aí nós trouxemos ele uma vez para fazer uma palestra. Aí chegou aquela pessoa assim, simples, humilde, né? Acostumado com aqueles outros palestrantes que chegam assim, tipo do Jacó, dos outros que chegam tudo cheio de postura, cheio de técnica e tal, simplesinho, no cantinho lá, né? No púlpito, escondidinho, assim, que parecia que tava. Aí quando o homem começa a falar, aí você percebe o conteúdo que ele tem, né? E eu tive, naquela época, lá, a oportunidade foi levar ele, porque eu tinha que levar ele no aeroporto, e aí eu tinha que levar ele para almoçar, foi no shopping estação ali, que ele queria para almoçar e tal, para antes de ir lá e tal. Naquela simplicidade dele, assim, de comer, sabe, comida mais simples, né? Queria comer num restaurante melhor e tal. Não, sabe aquela simplicidade, aí você fica pensando assim, poxa, e ela é um destacado, tem destaque de livros e tal. E aí cai nisso aqui que está falando, o que a pessoa tem de conhecimento, né, moral, a gente tem que captar o pensamento que a pessoa está falando. E a pessoa se preocupa hoje principalmente, nessas mídias aí, é a maneira, como que coloca as palavras, como que se posta perante a câmera. Eu mesmo sou meio chucrão mesmo. Agora que eu melhorei, porque eu vou ser sincero mesmo, que quando eu comecei a fazer estudo do livro do Espírito, da revista Espírita, eu tinha aquele problema que eu tinha feito estudo de oratória rápida lá, eu atropelava a palavra e atropelo até hoje. E atropelo até hoje, entende? E a gente tem que ter essa humildade de entender, mas uma coisa é certa, quando a gente fala com sentimento, aquilo que você sente, né? Quando você fala isso, você consegue, porque... Só que muitas pessoas criticam, né?
onde já se viu aquela pessoa. E aí você vê caras, nossa, palestras cheias de palavras fortes e tal, coisa assim, você começa a observar o conteúdo e fala, pra gente que vai com o tempo aprendendo isso, né? Você falou de captar o sentimento das coisas, né? É por aí o caminho. Não sei onde é que estava agora mesmo, né? Me perdi aqui. Tá. E continua, né? Aí quando ele falou a questão da moral, né? É bom saber antes de criticar, né? Então, lá, seja como for, para acalmar os escrúpulos dos que não sabem muito e julga a doutrina em perigo por um erro de linguagem real ou imaginário, não alteramos a concordância na quinta edição do livro. Nós alteramos. Nós alteramos a concordância na quinta edição do Livro dos Espíritos, que acaba de ser lançada. Por quê? Com boa vontade aos rimadores audaciosos, o uso ainda permite, creio, a escolha entre os dois. É um verdadeiro prazer ver o trabalho que se dão os adversários do espiritismo para atacá-lo com todas as armas que lhes caem às mãos. Mas o que há de singular é que, malgrado a quantidade de setas que lhe arremessam, apesar das pedras semeadas em seu caminho, não obstante as armadilhas que lhe estendem para fazê-lo desviar-se do seu objetivo, nenhum meio foi ainda encontrado para deter em sua marcha. E ele ganha um terreno desesperador para os que julgam abatê-los com piparotes, né? Depois dos piparotes, os atletas de folhetim experimentam as bordoadas, mas ele nem se abalou. Em vez disso, avançou mais rápido. Tá aí, né? Fui pesquisar piparotes aqui, nunca tinha escutado essa palavra antes. Piparotes é uma palavra que geralmente se refere a pequenos golpes dados com os dedos ou com a mão aberta, geralmente de forma amigável ou brincalhona. É assim, ó. Ah, peteleco? Peteleco, dá um peteleco ali. Assim, é um piparote. A gente chama de peteleco lá em Guarapuava, um peteleco. Meu pai fazia assim na testa da gente. O que é isso aqui? A gente chegava perto, sempre Dura quando faz na orelha, né? pra brincar. É, na orelha. Faz. A pessoa tá fazendo pá na orelha assim. Você vê, né? Mas a gente já está em 1861, né? Já estudamos 3 anos da revista. E 58, 59, 60 e 61. Estamos no terceiro ano e meio já da revista, que já estamos em julho. E é a primeira vez, né, Kardec traz, né, um outro tipo de ataque. Né? Então, normalmente ele trazia o ataque de cunho mais religioso, né, por bispo, padres, por até pastores, né, de outras religiões. E é a primeira vez que ele traz um outro tipo de ataque. E é interessante, né, o quanto que os espíritos encarnados, né, reencarnados naquela época, lutaram para atrasar o desenvolvimento do espiritismo, né, de todas as formas. E Kardec, de um certo ponto para cá, ele parou, né, de fazer respostas aquelas questões dos bispos, aquelas cartas que ele fazia, porque ele comentou, não tem mais por que eu ficar respondendo tudo isso, as respostas estão todas nos livros, aqui na revista Espírita, então não vou ficar me perdendo tempo em responder tudo isso. Mas e hoje ele trouxe, né, uma outra resposta que ele teve que dar, porque era uma coisa totalmente diferente. Já que ele não estava mais respondendo aquilo lá, então vamos tentar atacar no ego de um professor, né, que seria um erro gramatical, e Kardec vem trazer esse conhecimento. Agora, imagina quantas outras, né, ataques ele sofria de outras formas para que ele desistisse, né, desse projeto que era aí a codificação do Espiritismo. Então, no livro dos médios parece que tem um tópico lá que fala sobre os erros gramaticais dos espíritos, né, escrita de erro. Não lembro agora qual tópico lá, mas tem uma parte que ele fala sobre os erros dos espíritos. E até cai nesse mesmo questionamento, se o espírito sabe por que não sabe tudo, por que não sabe gramática, né? Por que não coloca? É porque para eles não interessa muito isso, depende muito do médico que está ali, e para eles é o pensamento, né? Então ele não vai ficar se preocupando como o cara escreve, ele transmite o pensamento, capta o pensamento, e assim, se eles quiserem corrigir, eles vão lá corrigir depois e colocar, mas para eles não tem muito valor isso. É na parte que trata da identidade dos espíritos, que né? ele fala que tem uma parte lá,
Uhum. E o próximo texto ele vai tratar mais ou menos disso que você está falando, Pedro, da questão da comunicação dos espíritos e a questão da escolha ali do médium, que o médium às vezes pode não ter conhecimento, e aí, como é transmitido por pensamento, e a escrita não é mecânica, às vezes pode incorrer em algum erro, sim. Se quer ler, o que a Sônia lê um pouco? Faz tempo que a Sônia não lê, né, Pedro? A Sônia, né? Pode ser, Sônia? Pode? Vamos lá. Então, dissertações e ensinos espíritas por ditados espontâneos. Então, vide o livro dos médios, segunda parte, capítulo 19, item 225. Então, essa mensagem foi obtida pelo senhor Dambel, médium da Sociedade Espírita Parisiense, né? Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, os nossos processos de comunicação com eles praticamente não variam. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Os nossos pensamentos não precisam. Só para a gente fazer ali a contextualização, né? Interessante que ele trouxe aqui, até é bom para vocês comunicar, explicar aqui para a gente, que ele fala assim, ó, que qualquer que seja a natureza de médium, então, escrevendo, seja mecânico ou semimecânico. Então, quando é mecânico, a gente sabe que a mão balança sozinha, vamos dizer assim, né? A mão escreve sozinha. Semimecânicos é como se ele estivesse já escutando e escrevendo, seria mais ou menos isso, né? E aí o intuitivo, que ele não escuta, mas ele sente ali a intuição do pensamento. Então, todas essas, o espírito fala que a comunicação é sempre pelo pensamento. Mas daí na questão dos mecânicos, será que seria questão de pensamento também? Porque dá a impressão que no mecânico ele nem recebe pensamento, né? Só a mão. Aí existe uma explicação, né, de que, na verdade, os espíritos vão buscar as palavras que o médium tem assim, na sua mente, né? Digamos assim, porque ele vai escrever, mas eu acho que aí é meio complicado, né? A gente já viu, estudou várias coisas sobre isso, né? E é um pouco assim, não fica muito claro, né, como é que os espíritos fazem nesse mecânico, né, porque realmente, é como o Lelo disse, a mente do médium não está focada, às vezes, naquela situação, né, inclusive a gente sabe do Chico Xavier, que muitas vezes estava até conversando com uma outra pessoa, e a mão dele estava escrevendo, né, ou então, uma mão escrevia uma coisa, a outra mão escrevia outra, então não tinha como ele dar conta, né. Então, mas eu acho que o pensamento vai passar, na verdade, de perispírito para perispírito, né. Então, essas palavras que são colocadas ali, eu tenho a impressão que é um pouco de ajuda do próprio espírito que está se comunicando e do espírito do médium, né. Que todas as palavras que ele tem acesso, assim, nessa vida ou em outra, porque o perispírito tem na memória, né, o espírito em si, né, encarnado tem na memória tudo que ele já viveu em todas as vidas, né. Então, por isso que pode eventualmente escrever em outro idioma, né, inclusive. Mesmo que nessa vida o médium não conheça o idioma, né, mas se conheceu no passado, então esse conhecimento está no seu né, no seu espírito, né, então, o espírito comunicante, quando entra em contato com o perispírito, né, perispírito a perispírito, ele acessa essa memória espiritual do médium, né, é mais ou menos assim que funciona. Uhum. Deixa eu só pegar, Sônia, nesse aqui, Kardec, ele cita ali o item 225 do Livro dos Médiuns. Ele é um texto longo, então não vai dar para a gente ler o texto inteiro, mas tem a nota que Kardec faz, e essa nota é um pouquinho mais curta, acho que já dá para a gente ler aqui. Então ele fala o seguinte, deixa eu pegar aqui. Então o texto ele é um pouquinho longo, é 2 páginas do texto, mas daí Kardec traz assim uma nota.
Esta análise do papel dos médiums e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela decorre, como princípio, que o espírito aure, não as suas ideias, porém, os materiais que necessita para exprimi-las no cérebro do médium, e que quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tão mais fácil será a comunicação. Então, vejo que é bem no ponto que a Sônia comentou, né? Que o espírito vai se comunicar e ele procura ali o conhecimento das palavras que o médium tem. Então, se ele não tem o conhecimento, vem um filósofo e quer falar naquela língua mais rebuscada, e o médium é uma pessoa simples que não tem tanto vocabulário assim, né, ele vai ter que traduzir para outras palavras para tentar fazer a comunicação, porque o médium não vai ter acesso a essas palavras. Quando o espírito se exprime num idioma familiar ao médium, encontra nesse inteiramente formadas as palavras necessárias ao revestimento da ideia. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra neste as palavras, mas apenas as letras. Por isso é que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra, tal qual como quem quisesse fazer que escrevesse alemão uma pessoa que desse idioma não conhecesse uma só palavra. Se o médium é analfabeto, nem mesmo as letras fornece ao espírito. Preciso se torna a este conduzir-lhe a mão, como se faz a uma criança que começa a aprender. Ou seja, ele vai para o mecânico mesmo, né? Ainda maior dificuldade a vencer encontra aí o espírito. Estes fenômenos, pois são possíveis, e há deles numerosos exemplos. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder pouco apropriada se mostra para a comunicação extensas e rápidas, e que os espíritos hão de preferir os instrumentos de manejo mais fácil, ou como eles dizem, os médios bem aparelhados do ponto de vista deles. Lógico, quando eles querem passar alguma coisa a um texto mais longo, tal, tem que escolher ali o médio que tenha mais aptidão com isso. Se os que reclamam esses fenômenos como meio de se convencerem, estudassem previamente a teoria, haviam de saber em que condições excepcionais eles se produzem. Tá? Então, quando colocou lá a questão do mecânico, bem como a senhora comentou mesmo, só que daí assim, a diferença tá que esse médico que tem essa capacidade, ele, vamos dizer assim, tem uma liberação, né, da questão de que ele consegue captar logo do espírito e permite que, através do espírito dele, pelo espírito do médium, alcance direto o corpo físico, mas ele está captando, ele não tem como, né, porque o espírito não consegue escrever diretamente, então ele precisa do corpo, do espírito do outro lá, então ele está comunicando direto lá e vai direto lá, por isso que ele vai mecanicamente, sem, entre aspas, né, porque dizem os estudos que o médium, quando ele está mecânico, o espírito dele está afastado, mas está sob o controle, né, alguma coisa que vai escrever que ele não queira, que ele não gosta, ele tolhe também, mas é como é que você tem essa facilidade que lá, que a Sônia colocou lá, no espírito, do perispírito, vai direto no corpo, né, é uma questão mais ampla, porque quando se fala de comunicações mediúnicas, às vezes a gente pensa nos conhecimentos da vida atual. Mas você vai falar uma línguas antigas, línguas cruzadas, mas que o espírito do encarnado pode ser uma pessoa intelectualizada, conhece aquela língua, conhece aquele dialeto e assim sucessivamente. Então ele capta não só o conhecimento da vida atual agora dele, né? Ele capta de todo o progresso, o conhecimento espiritual, né? Que é diferente. Por isso que escreve, às vezes, com uma língua diferente, mas ele conhece essa língua e outras experiências que teve reencarnando aqui na Terra. E uma das questões que faz tempo que a gente não comenta sobre isso, mas que eu lembro muito, que nas reuniões mediúnicas, que quando vinha um espírito querendo se comunicar em outro idioma, em latim, geralmente, eles querem vir, né? São línguas antigas, tal, o grego. Eu me lembro que o Pereira conduziu o espírito para falar no nosso idioma, né? Porque se a comunicação é por pensamento, né, o pensamento, se eu estou pensando num copo d'água, em português, não precisa eu falar que é, né, um glass of water, né? Precisa falar isso para o médium, eu estou pensando num copo d'água. Então, é o pensamento que está transmitindo. E aí o médium consegue fazer a comunicação no nosso próprio idioma. Porque às vezes ele tem uma certa familiaridade com aquele idioma que ele está falando lá, que é um médium que tem essa capacidade de escrever em outras línguas,
E aí, para ele, quando vem o pensamento, ele capta, ele automaticamente ele vai ali pro gosto, né? Mas se você... Isso o Lelo sabe, né? Eu tinha uma pessoa que eu atendia também, que era... não era chinês, não, era... Como é que era a língua dele lá? Aquele que... Acho que é chinês. Coreano. Coreano. Então, todo mundo ficava desesperado, que só falava na língua e ninguém entendia nada. Aí eu fui trabalhar com ele no magnetismo individual. O pessoal se admirou disso, que ele chegava a conversar comigo, eu falei, não, na nossa língua. E ele começou a falar na nossa língua, entendeu? Porque ele, o encarnado, ele tinha lá, sabe, uma saudade, lá, alguma coisa daquele dialeto, lá daquela língua lá, e ele automaticamente ia naquilo. Mas se você vai tolhindo ele, como é pensamento, ele traduzia e vai para a língua do português. É normal, né? Eu sempre repetia, o Lero sabe disso também. Na nossa língua, e o resultado é positivo. Ele começa, às vezes alguns são resistentes, né? Querem persistir ainda, mas com o tempinho eles vão voltando na língua nossa, né? Tudo bem, senhora. Continua, Tomás. Então, os nossos pensamentos não precisam de vestimenta da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem os pensamentos que desejamos transmitir-lhes, bastando para isso que lhes dirijamos esses pensamentos, em razão de suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais espíritos conforme o adiantamento deles, ao passo que para outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Nesse caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, embora não o compreenda, coisa que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, não poderia fazer se fôssemos forçados a servir-nos dele, porque o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Aqui até tem a gente estudou, acho que foi em 59, a gente trouxe alguns desenhos, né, feito, né, a partir das visões lá de outros planetas. Então, se não é um médium que tenha facilidade de desenhar, que nem eu que não tenho facilidade de desenhar, não iria conseguir exprimir em desenho aquilo que estava visualizando. Então, é importante, assim, para algumas tarefas, o médium ter aptidão para aquilo. Aí que vem naquele tema que eu estava falando lá, que porque no terreno, o médium, porque o médium no terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, que o espírito errante não pode fazer, porque ele precisa do corpo. Então, o espírito lá que está encarnado aqui, ele coloca o corpo e fala, você pode falar aqui, mas ele vai pegar de acordo com o que ele tem, né? Porque o corpo tem as limitações dele aqui também no mundo terreno. É bem nesse sentido. Então, continuando. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, que são as vidas pregressas, né, obtidos em vidas anteriores, suscetíveis de nos facilitarem as comunicações, preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil para nós do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos adquiridos anteriormente. Vamos nos fazer compreender por meio de algumas explicações claras e precisas. Então, aqui, né, Sônia, por isso que é importante a questão de quando você vai, sou médium, né, fica escutando o tempo todo, tal, mas não se instrui. Isso é importante de cada vez continuar estudando, né, porque na medida que você vai aprendendo, você vai oportunizando para que o espírito consiga se comunicar de uma forma mais fácil, né, com esse médium, dando melhor passividade, né? Uhum. Então, com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito, né? Tanto que dois desencarnados conseguem se comunicar, sem falar, né? Sem articular a palavra. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe corresponda, e isto
quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. É por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com um médium, os ditados que esse obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, um cunho que lhe é pessoal. Com efeito, apesar de o pensamento não lhe seja de todo estranho, não obstante o assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move, e embora não provenha dele o assunto que nós queremos dizer, nem por isso o médium deixa de exercer influência quanto à forma, pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. Então, você pega ali um, um médium que já gosta de escrever. Vamos pegar, por exemplo, ali o Divaldo. Alguns livros do Divaldo você tem quase a ler com o dicionário do lado, né? E às vezes Então, não. e você vê que mesmo ele de espíritos diferentes, mas traz essa característica, né? É, Que tem essas palavras, esses adjetivos, ele costuma usar aqueles imarcessíveis, iniquidade, aquelas coisas que normalmente você não usa aqueles adjetivos, né? E, e ele coloca, seja do espírito Joana de Ângeles, seja dos outros todos que ele recebe lá, né? Sempre tem como é aquele espírito lá que gosta de coisa mais histórica, assim também, né? Então, a gente vê que é uma característica do médium mesmo, né? é interessante, que veio bem reforçar ali o que o Pereira tinha comentado, né? Que o espírito ele exerce essa influência, né, na comunicação. Isso, por um lado, ele pode ser bom, porque quando vem um espírito que vai dar uma comunicação que não é uma comunicação instrutiva e quer falar uma coisa errada, o médium consegue, se ele tiver evolução ali de conhecimento, ele consegue cortar e não deixar essa comunicação. Mas, de outra forma, às vezes é ruim, porque o médium pode interpretar de forma errada e escrever uma coisa que também não era, né? Mas isso é muito fácil a gente entender. É só vamos dizer assim, hoje é que nós temos aí os telefones que você consegue conversar com o mundo inteiro, né? Mas vamos dizer que na época só tinha aquele telefone fixo aí e tal, aí uma pessoa liga de fora lá, bem distante, aí chega uma pessoa que atende, e aí a pessoa fala, olha, eu vou te falar para você dar recado para fulano. A pessoa vai pegar o pensamento, da ideia da pessoa lá, vai escrever, e se for uma pessoa simples, de poucos conhecimentos, ela vai escrever daquele jeito que ela entende ali a coisa assim, e vai passar o recado para a pessoa do outro lado. Se já é uma pessoa já mais intelectualizada, vai criar um texto diferente para falar. Alguns vai chegar detalhe por detalhe. Se ele é detalhista, ele vai colocar detalhe por detalhe, vírgula por vírgula. Entende? Então, a mesma coisa assim, o espírito está colocando pensamento. Quem está captando, ele vai colocar o colorido dele que ele fala ali, né? Vai colocar a maneira dele, da formação dele, não como atual hoje aqui ainda, como que ele fala ali, anteriormente adquiridos, né? Então, de acordo com a intelectualidade que ele tem adquirido, da maneira, das experiências que ele dá mais valor, ele vai colocar aquele colorido ali. Isso para mim é claro, né? Agora, a importância é o seguinte, que pode ter esse colorido diferente, mas não pode fugir do conteúdo, né? Por isso que é o conteúdo. O conteúdo não pode mudar, ele pode dar uma palavra para aqui, outra lá, vou buscar aqui, vou buscar lá, mas o conteúdo que é o mais importante, né? Então, o espírito que eu queria comentar era o Vitor Hugo, né? Vitor Hugo. E até o Manuel Filomeno também, né? Ele traz, assim, esse tipo de palavra mais diferente, assim, né? Então, continuando, é exatamente como se observasseis panoramas diversos com lentes matizadas, verde, branca ou azuis. Embora os panoramas ou objetos observados sejam inteiramente opostos e independentes uns dos outros, não deixam por isso de afetar uma tonalidade que provém das cores das lentes. Melhor ainda, comparemos os médios a esses recipientes de vidro cheios de líquidos coloridos e transparentes que se vêem nos mostruários dos laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como as luzes que clareiam certos panoramas morais, filosóficos e internos, através dos médios azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que os nossos raios luminosos,
obrigados a passar através de vidros mais ou menos lapidados, mais ou menos transparentes, isto é, de médios mais ou menos inteligentes, só chegam aos objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração, ou melhor, a forma de dizer própria e particular desses médios. Ficou bem claro ali, né? Enfim, para terminar com uma última comparação. Nós, os espíritos, somos quais compositores de música, que tendo composto e querendo improvisar uma área, só tem à mão um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou uma gaita de 10 centavos. É incontestável que com o piano, o violino ou a flauta, executaremos a nossa composição de modo muito mais compreensível para os nossos ouvintes. Embora os sons produzidos pelo piano, pelo fagote ou pela clarineta sejam essencialmente diferentes entre si, nem por isso a composição deixará de ser idêntica em qualquer desses instrumentos, exceto os matizes do som. Mas se todos tivermos à nossa disposição uma gaita de 10 centavos ou um instrumento improvisado, aí está para nós a dificuldade. De fato, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, o nosso trabalho se torna mais demorado e penoso, pois somos forçados a recorrer a formas incompletas, o que constitui para nós uma complicação. Aqui está interessante esse texto, né, Sônia? Porque é o próprio Espírito dando essa aula, né? É o próprio Espírito dando a impressão da dificuldade que ele sente. Uhum. Somos então forçados a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, representando isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Pense a dificuldade, né, do tempo das mesas, né? Que era só as batiquinhas, o quanto os espíritos tiveram que ter paciência conosco. Nem fale. É por isso que nos sentimos felizes quando encontramos médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados, bons instrumentos, em suma, porque então o nosso perispírito, atuando sobre o perispírito daquele a quem mediunizamos, nada mais tem a fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou caneta. É isso aí. Já com os médiuns mal aparelhados, somos obrigados a realizar um trabalho análogo ao que executamos quando nos comunicamos por meio de pancadas, isto é, formando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que queiramos transmitir. É por essas razões que nos dirigimos de preferência às classes cultas e instruídas, para a divulgação do Espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes, embora seja nessas classes que se encontrem os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. Você vê que interessante, né? É aquela questão que o pessoal fala, né? É um copo cheio, não pode receber mais nada. Às vezes você pega uma pessoa mais simples, mais humilde, que não tem tanto conhecimento, e você vai passar essa instrução, por exemplo, hoje, nós aqui fazendo essa aula, a gente não está fazendo uma aula para um nível superior de quem entende espiritismo, é para uma classe, assim, das pessoas que querem aprender. Agora, se é uma classe mais alta, às vezes não quer nem escutar o que a gente está falando, que é a questão do copo totalmente cheio. Então, apesar de o conhecimento da pessoa favorecer a comunicação, né, às vezes a pessoa é tão inteligente que ele vai começar a desconfiar de tudo daquilo que ele está falando. E aí vai começar a interferir na comunicação. E aí também está a resposta para quando as pessoas dizem, mas por que né, uma pessoa médium, por exemplo, tem uma mediunidade maravilhosa e comete tantas coisas que chega, às vezes, até a cometer crimes, né? Então, aí está a explicação, né? Às vezes os espíritos pegam esses médiuns porque tem mais facilidade, né, de se comunicar daí, é mais fácil de ter mais palavras e tal. Conhecimentos intelectuais dessa ou de outras vidas que está ali na mente dele, mas Exatamente. moralmente não, né? Moralmente não. Que foi mais ou menos parafraseando o que a gente falou na aula passada, né?
a pessoa tem ali o dom da mediunidade, às vezes até o dom da cura, né? Não às vezes não é dela, não é anímico, e ela cobra por isso. A pessoa que está indo lá, ela vai estar angariando um problema para si, vamos dizer assim, um problema espiritual. Não, a pessoa está buscando ajuda, né? Ela está buscando ajuda. Agora, aquele espírito, ele é reencarnado, que está fazendo isso com o poder dos espíritos e cobrando, aí sim, essa é a pessoa que está tendo essa dificuldade. Então, na mesma questão desse médium intelectual. Se ele é o instrumento necessário para eu passar essa comunicação, mesmo que ele não seja, às vezes, o médium mais moralmente correto para eu passar, é importante que a comunicação chegue. É por isso que a gente vê, às vezes, médios, grandiosos médios, incorrendo em alguns erros, assim, que a gente vê que a maioria da pessoa com conhecimento básico não faria. Uhum. Então, continuando. É que assim como deixamos hoje aos espíritos galhofeiros e pouco adiantados o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas e transportes, assim também os homens pouco sérios preferem o espetáculo dos fenômenos que lhes afetam os olhos ou os ouvidos aos fenômenos puramente espirituais, meramente psicológicos. Né? Então, os efeitos físicos mesmo, né? E já o psicológico já requer outro tipo de mediunidade. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que ele nos fornece, e isto à sua revelia. É como se tomássemos de sua bolsa as somas que ele aí possa ter e dispuséssemos as moedas que a compõem na ordem que nos parecesse mais conveniente. Isso aí é o mecânico, né? Aí dá para entender bem claro isso aí, como é que é a questão mecânica, né? Uhum. Entretanto, quando é o próprio médium que nos quer interrogar, seria bom que refletisse seriamente no que acabamos de dizer, a fim de fazer com método as suas perguntas, facilitando assim o nosso trabalho de responder a elas. Porque, como já vos dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem, sendo para nós tão difícil quanto penoso mover-nos no labirinto dos vossos pensamentos. É verdadeiro labirinto mesmo, né? Quando as perguntas são feitas por um terceiro, convém que sejam comunicadas previamente ao médium, para que esse se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne, porque então nós outros teremos mais facilidade para responder, graças à afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Olha, instrução diferente, não sabia dessa. Vocês chegam a praticar esse tipo de perguntas previamente conhecidas pelo médico? Porque aí o problema é assim, que aí as pessoas vão dizer, mas aí o médium já sabia, daí, né, perde a validade para quem não acredita, né? É, mas, Daí já. mas aí ele está falando mais nas questões instrutivas, né? Que você quer saber uma coisa assim, se um espírito se comunica. Ali Sim, mesmo, mas mesmo assim, vamos dizer. não, mas aí a resposta era simultânea. Ele comunica, aí o Kardec mesmo perguntava no ato, lá, mesmo na psicografia, ele perguntava, olha, você é isso, você é aquilo, você fez isso. Quer dizer, não existia uma prévia. Ele teria mais ou menos o assunto que ele ia colocar, mas o restante sabia que espírito que ele ia evocar e tal, mas as perguntas ele não tinha todas elas, porque senão não tinha sentido isso. Né? É que nem no diálogo, no processo obsessivo. Você não tem as perguntas que você faz para o espírito, você vai perguntando de acordo com aquilo que você vem. Aí é diferente um pouco. Mas nas questões instrutivas, sim, porque você está conversando, sei lá, buscando algumas coisas que ele não está preparado, às vezes, para responder. Mas ali não ficou muito claro assim, né, isso aí. Ele também tem que lembrar que aqui não é Kardec falando, né? É um espírito que está trazendo, às vezes para esse espírito é bom isso, né? Sim. E para outros espíritos é indiferente. Sem dúvida, podemos falar de matemática servindo-nos de um médium que a desconheça por completo. Porém, quase sempre, o espírito desse médium possui, em estado latente, conhecimento do assunto, isto é, conhecimento peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado,
por ser o seu corpo atual um instrumento rebelde ou contrário a esse conhecimento. O mesmo se dá com a astronomia, com a poesia, com a medicina, com as diversas línguas, assim como com todos os outros conhecimentos peculiares à espécie humana. Enfim, ainda temos como meio penoso de elaboração para ser usado com médios completamente estranhos ao assunto tratado, o da reunião das letras e das palavras, uma a uma, como em tipografia. Conforme já dissemos, os espíritos não precisam revestir seus pensamentos. Eles os percebem e transmitem naturalmente entre si, pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos, enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberdes as ideias, ainda que mentalmente nenhuma forma visível ou tangível é necessária para nós. Então, foi assinada essa mensagem por Erasto e Timóteo, espíritos protetores do médium. Então, Muito bem. Timóteo, Erasto foi um discípulo não sei se de Paulo ou de Pedro, não sei, e o Timóteo era também um seguidor deles, né? Ainda era um adolescente, né, quando começou. Eu acho que era do Paulo, né? Era do Paulo, sim. Que o Timóteo tem até as cartas a Timóteo, né? Do Paulo. É isso, é isso mesmo. Já a facilidade da internet hoje nos ajuda, né? Então, Erasmo foi discípulo de Paulo. Ele é mencionado em 2 epístolas do Novo Testamento, na Bíblia cristã, em Romanos 16, 23, e em 2 Timóteo, que é o outro espírito, né, 4:20. Em ambas as passagens, ele é referido como um amigo e como colaborador de São Paulo. E o Timóteo era um adolescente, ele considerava como filho até, né? O Paulo considerava o Timóteo como um filho, assim. Para Bem ver, bacana. o escol dos espíritos, né, que ajudaram na codificação, né? Coisa maravilhosa. Então, aí o questionamento que ficou aí foi aquele comentário que eu coloquei, porque nas próprias comunicações aí dos diálogos familiares, lá naquelas comunicações familiares lá, existia diálogos. Então, o espírito falava, Kardec perguntava, o outro perguntava, o espírito respondia. Então, não tinha assim uma prévia, tinha prévia de quem, as espontâneas, por exemplo, o espírito se comunicou espontaneamente e eles aproveitavam aquele momento lá para fazer perguntas e respostas. E nós, no diálogo espírita, também fazemos, quer dizer, não era nada assim preparado. Talvez ali está se referindo mais a algumas coisas intelectualizadas, alguma coisa mais diferente, né? Mas veja que só de preparar as perguntas em casa, não fazer de improviso, o espírito que vai se comunicar já está ali se adaptando ao perispírito né, do evocador, vamos dizer assim, aquele que vai fazer perguntas, né? Então já existe uma afinidade já ali, né? Ele já, às vezes, né, até o Kardec diz, ele estava às vezes até mentalmente pensando, ou pensou em casa em perguntar tal coisa, o espírito já ia falando daquilo, né? Tem várias passagens assim, né? Bom, era isso. Hoje até passamos um pouquinho do horário, né? Passou um pouquinho, o texto era longo e a gente gosta de conversar, né? Mas o importante é que a gente mas conseguiu passar. eu acho que é importante isso, né? Que passa tão rápido, né? Essa aqui é uma horinha que passa tão rápida. E tá aí para os nossos amigos, nossos colegas, aqueles que nos assistem, a posteriori aí no canal do YouTube, que é mais uma reflexão, né? Sobre essa obra tão grandiosa aí que é a Revista Espírita, sobre essa filosofia espírita que nos enriquece tanto. Para aqueles que buscam o estudo, poderem aí aprofundar ainda mais e buscarem os conhecimentos que precisam. Assim, nesses instantes, nossa gratidão. Gratidão a Deus, como sempre temos que fazer, jamais podemos esquecer de se aproximarmos e compreendermos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo e tudo. Ele está em todo lugar. Por isso temos que sempre
estar grato por tudo que nos acontece, por essas oportunidades de estudo, e confiarmos na presença divina em tudo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho que nos dá o caminho, que nos mostra o meio de compreendermos as leis divinas. E a todos aqueles amigos espirituais benfeitores que nos intuem, que nos incentivam, que nos abrem as percepções para que possamos aprender e transmitir conhecimento, para que, como diz, não coloquemos a vela atrás do candeeiro, e sim, que aquilo que aprendemos possa chegar a todos aqueles que necessitem um aprendizado. Esse é o objetivo da filosofia espírita, da obra espírita. Abrir o véu do desconhecido, do mundo espiritual, sem nada que possa criar interpretações errôneas, de maneira clara, direta, objetiva. Assim, que esses pensamentos, esses sentimentos alcancem a todos, que possa despertar corações para a necessidade da nossa melhoria moral. Por isso, a nossa gratidão, mais uma vez, a Deus, a Jesus, que possamos ter um fim de semana repleto de alegria, felicidade e de aprendizado, para podermos estar aqui novamente na próxima semana para mais um estudo dessa obra maravilhosa. Que assim seja.